A representação de dados espaciais. Isso é uma outra fator, ou seja, uma outra componente muito importante no sistema de informação geográfica. Eu tenho que trabalhar com a questão espacial, né, ou seja, a localização espacial e o atributo, a variável que eu estou descrevendo naquele espaço. Então, quando a gente fala em dados espaciais, ela tem sempre essa dupla representação, a localização e a variável. Então, ela está representando a superfície terrestre na relação espacial com outros dados, porque às vezes eu tenho que fazer essa integração, então a localização é fundamental para que essa integração dos dados ocorra, e a variável, né? Ou seja, o fenômeno, o que eu estou tentando descrever, o que eu estou buscando, e o armazenamento de banco de dados. Então, basicamente, são essas duas componentes, né, dentro da estrutura espacial de um sistema de informação geográfica. Aqui eu trago aqui um exemplo, né, de como essa questão da integração integração espacial desses atributos, né, dessas diferentes variáveis, e com isso eu estou tentando não só trazer informações de satélite, mas também informações pontuais, né? E as informações basicamente de mapas aqui, elas representam diferentes atributos, diferentes variáveis, né? E o que isso é fundamental? Porque quando a gente olha nessa estrutura espacial de um SIG, essa interface entre o usuário, né? Eu estou olhando o que é o mundo real, de fato, né? Ou seja, de como essa interface vai modular isso do ponto de vista matemático e representar e implementar isso. Então, a gente parte do início a fonte de dados, ou seja, é a matéria-prima, né? E eu posso ter, por exemplo, o relevo, é um bom exemplo, principalmente em algumas áreas, ela tem um papel, os tipos de solo, né? Principalmente para os canaviais. É importante a gente ter a topografia, o tipo de solo, a distribuição de chuva naquela área, a forma de dados, né, um modelo de terreno. Isso, de certa forma, eu posso ter isso através de um MDT, né, mas eu posso ter também uma imagem ali, formando todos esses dados na forma de atributos. A representação geométrica, normalmente a gente fala matricial ou vetorial, eu vou explicar isso nos próximos slides, a diferença, mas basicamente quando a gente fala também vetorial, a gente está falando de ponto, linha, polígono, e a modelagem dos dados. Quando eu falo modelagem aqui de forma de tentar definir tendências, associações, né, são correlações, e isso, de certa forma, passa por essas várias fases dentro da estrutura espacial para um sistema de informação geográfica. A representação desses dados espaciais, como eu tinha falado, na estrutura de representação, os dados, o GIS, né, o SIG, ele armazena esses dados de localização como camadas temáticas, que a gente chama de atributos, ou de variáveis, ou fenômeno, né? Cada conjunto de dados possui uma tabela de atributos, que armazena essas informações sobre o recurso. Os dois tipos principais de dados do sistema de informação geográfica são raster e vetoriais. O raster, a própria imagem já está trazendo aqui, né, o dado, quando a gente fala raster, matricial ali, ou seja, eu tenho as linhas e colunas, e com isso eu estou não só eles podem ser representados discretamente, mas continuamente. É o caso que vocês estão vendo no lado esquerdo da imagem, a percepção do que seria um dado raster, né, um dado matricial. Um dado vetorial, aqui, representado por pontos, linhas, polígonos, com vértices que se coincidem, né, ou seja, que eu formo uma região, por exemplo, e esses são os limites, por exemplo, administrativos dos vetores, né? Então, eu estou fazendo uma representação vetorial do meu dado muito mais visualmente aqui a diferença
entre um dado matricial e um dado vetorial. E alguns elementos geométricos, né, da representação vetorial e da representação matricial. Quais são esses elementos? Quais são essas estruturas geométricas que normalmente você representa esses dados espaciais? Pode ser pontos, uma estação meteorológica, ou a coleta de tipo de solo, ou informações específicas, né, naquele ponto do talhão, onde você tem uma deficiência de potássio, de nitrogênio, ou uma deficiência da umidade do solo. Então, ali eu preciso ter um ponto específico, ou uma informação, um dado que foi coletado por uma estação meteorológica, ou coletado de tipo de solo. Então, ali é uma representação pontual. Então, e a linha, né, ou seja, eu tenho ali a região ali do contorno, topografia, ou informações mais específicas que podem ser definidas através dessa linha, ou uma forma de caminho, né, a região ali de acesso, de entrada naquela área, e os polígonos, né, os talhões. Então, esses são os elementos geométricos característicos de uma representação vetorial. Quando eu falo de uma representação matricial, eu estou falando de células, de pixel, né? Ou seja, eu estou falando de uma imagem de satélite que é representada de linhas e colunas. Ou seja, o encontro de uma linha e uma coluna, eu estou definindo aquela área ali com um pixel. Então, essa é a minha representação matricial. Quando eu olho para uma imagem de satélite ou de um drone, eu estou olhando ali linhas e colunas. Eu estou olhando ali uma representação matricial. Um bom exemplo aqui, a gente traz dados temáticos, né, tipo mapa de solos, podia ser um mapa de chuvas, podia ser um mapa embaixo, né, um mapa, no caso, um mapa de declividade. No caso do mapa de solos, ele está descrevendo, né, a distribuição espacial de uma grandeza geográfica, nesse caso aqui, podia ser o tipo de solo, podia ser a textura do solo, a umidade do solo, e a forma qualitativa, né, para aquele tipo de solo. Ou seja, quais são as informações que são importantes ali em termos de distribuição espacial para que os dados de geoprocessamento possam integrar com outras informações. Exemplos, você tem um mapa de uso do solo, um mapa de vegetação, um mapa de geologia, um mapa de precipitação, são exemplos de dados temáticos.